Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, meu convidado especial e nosso grande público. Está começando mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, desde 2021 e em todas as plataformas pós-pandêmicas, virtuais e surreais de um Brasil, de um mundo brutais, de um mundo invariavelmente cheio de guerras, seja a guerra interna do Estado brasileiro contra o seu próprio povo, muitas vezes ao longo da história do Brasil, sejam as guerras internacionais que não cessam de passar. E é por isso que o Provocação Histórica tenta aqui, desde 2021, trazer grandes nomes da nossa historiografia e da nossa intelectualidade de maneira geral, para poder trazer para vocês aqui os grandes debates que interessam para a gente interpretar, reinterpretar e ressignificar tanta força bruta, sobretudo na história brasileira. Então, como vocês sabem, eu sou o Lindenar Pareto, a essa altura, vocês já sabem, e vamos curtir, compartilhar e fazer viajar aqui a palavra da história no Provocação Histórica. Hoje eu tenho um convidado aqui que há tempos eu já conheço, a gente se encontrou alguns anos atrás, antes do mundo pandêmico, lá no Malasa, numa Latin American Studies Association, salvo engano, em Barcelona. Quando eu fui pela primeira vez a Barcelona e única, devo até hoje, né, aquelas cavas caras e tal. E aí, ali eu pude conhecê-lo, né? Um mineiro, um historiador formado em filosofia, mas depois feito historiador nas fontes, nos arquivos, e que está lançando um livraço pela editora Chão, que está aqui na minha mão, ó. Olha só, voz de minha alma. Caramurus Negros, a revolta dos escravos de Carrancas em Minas Gerais, em 1833. E ele vai no The Heart of the Matter e é o senhor da questão, pioneiro nesses estudos de uma revolta de escravizados que matou seus próprios senhores nessas fazendas todas na região lá de Carrancas. Ele vai contar tudo. Ele é Marcos Ferreira de Andrade. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no Provocação Histórica. É um programa que eu acompanho já há bastante tempo e você faz um belo trabalho aí de divulgação, né, e de trazer temas tão importantes para a história e a memória do Brasil. Maravilha, fico muito feliz. Ele falou, pô, acompanho faz tempo, o pessoal assiste o Provocação, né? Fala, só tem 3 pessoas, mas tem um grande público e tem grandes intelectuais assistindo, né? Sim, tem uma turma boa que, né, acompanha o seu trabalho. Bacana, eu fico feliz, nem imaginava. Eu fui fazendo assim como professor cara de pau, de sala de aula, de chão de fábrica, mas fico muito feliz mesmo. Um beijo no coração de quem acompanha, o nosso público e os nossos colegas, né? Que acho que acabou dando certo porque veio gente tipo você, né? De boas pesquisas, pioneiros em boas pesquisas. Mas, vamos ao que interessa, né? Na verdade, você estuda há muito tempo a história da escravidão no século XIX, no Império do Brasil, conturbado Império do Brasil, e foi pioneiro no estudo de uma revolta. Aí depois você vai me explicar por que você fala escravo e não escravizado, para pensar nessa linguagem de hoje, né? Tá certo. É interessante também. Mas que história é essa? Por que Caramurus Negros? O que é a revolta de Carrancas? Então havia escravos que lutavam pela própria liberdade e matavam os seus senhores? Tipo o que falava o Luiz Gama? Eu acho que a gente precisa entender a história da escravidão, né? Porque a gente está falando ali de mais de 3 séculos de escravidão. Você, como historiador, também tem um conhecimento muito profundo do tema. Sabe que a gente tem que tem que considerar a historicidade, a dimensão processual da história da escravidão. O período específico da revolta de Carrancas é um período de intensificação da escravidão, né? Do tráfico, sobretudo do tráfico. Em Minas Gerais era a província do Império, naquele período, né? Província é o que a gente chamou de Estado. E de Estado, exatamente. Um pouco antes da independência, né, que passa a ter essa denominação, né? Quando o Brasil se torna Reino Unido a Portugal, ainda na época de Dom João VI, é que as subdivisões passam de capitania para a província, né? Ainda ali no contexto colonial. E isso se mantém ao longo do Império, é equivalente mesmo ao Estado, né? Então, a província de Minas, no século XIX, vai ser a província que detinha a maior população escrava do Império, né? E eu trabalho com uma região, a comarca do Rio das Mortes, mas, sobretudo,
o sul de Minas, era uma das áreas que mais dependia da escravidão, né? As propriedades escravistas tinham muitos escravos. Para você ter uma ideia, até 1833, Minas Gerais absorvia quase a metade dos escravos que chegavam via Porto, né? No Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então, assim, e a família Junqueira, como outras famílias de elite, atuavam no tráfico interno de escravos, né? Então, muitos desses... Traficantes internos. Esporádico, né? Não era assim... Eu encontro, né, na documentação dos tropeiros do Arquivo Nacional, que é um banco de dados fabuloso, que foi trabalhado pelo João Fragoso e pelo Roberto Guedes, né? Isso está disponível para pesquisa. Eu localizei alguns membros da família Junqueira atuando esporadicamente nesse tráfico interno. Então, assim, é preciso a gente situar o contexto ali da revolta para entender, né, por que essa revolta ocorre ali na década de 1830. A revolta é o último recurso, né, que os escravos vão lançar mão. Por isso que também não tem tantas revoltas assim. E as consequências da revolta, elas são terríveis, né? Elas serão terríveis para os escravos de Carrancas. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Mas o que eu acho que assim, seria interessante eu começar aqui, se você me permite, é dizer como que eu tive contato com essa documentação, né? A gente vive num contexto, né, nos últimos anos, de negacionismo, de perseguição das universidades, né? Uma situação muito terrível no Brasil. Então, assim, é muito importante a gente defender a universidade pública, né? Eu comecei esse projeto em 1992. Dois professores, né, que haviam se tornado, feito concurso, entrado na antiga FUNREI, que era uma fundação de ensino superior de São João del Rei, ainda não era a UFSJ, né? A UFSJ ela vai se tornar universidade só nos anos 2000, mas aí eles iniciaram, né, o professor Ivan e a professora Maria Tereza, iniciaram um projeto de catalogação da documentação forense da antiga comarca do Rio das Mortes. Esse acervo estava no Museu Regional de São João del Rei, hoje ele está no IFAM, né, disponível para consulta, muito bem organizado e tal. Mas naquela época era um acervo completamente desconhecido da historiografia, né? Então, assim, a gente foi catalogar esses documentos e aí eu lembro como na unha, como se fosse hoje. Quando chegamos na caixa 4, nos deparamos com esse processo, né? A equipe tinha 2 professores, né, o Ivan e a Tereza, e mais 6 bolsistas, 2 de aperfeiçoamento e 4 de iniciação científica, um projeto financiado pela FAPEMIG. E quando a gente colocou a mão nesse processo, a gente viu que a gente estava com um diamante ali em termos historiográficos para ser uma pedra, né, bruta para ser dilapidada. O meu interesse por aquele documento foi imediato e a gente transcreveu o documento. A primeira coisa é um documento de mais de 430 folhas manuscritas. 430, com aquela letra que você tem que fazer. Isso. Não é fácil entender, né? Exatamente. Aliás, no livro tem aqui. Isso, Vou até mostrar. Para o pessoal que não é da área de história e está assistindo Provocação Histórica, aqui tem um assento de casamento de um dos escravizados que se revoltaram. Esse tipo de folha aqui, ó. Fecha aqui, voz de minha alma, ó. Aqui, ó. Não, aqui. Ó. Olha lá. Tá vendo? Vocês estão vendo essa letra aqui? Não, aqui. E invertendo aqui, ó. Esse tipo de letra você tem que ler aqui. O negócio é de... Olha lá. Isso. Ó, é isso que os historiadores do século XIX fazem. E os de antes também, lendo esse tipo de letra aqui, cursiva, você tem que fazer paleografia. Isso, exatamente. Né? Faz um curso, a gente fez curso de paleografia. Você mostra só a primeira página, que é dos autos, né? Que está em letras maiores, que abre o livro, que foi uma estratégia da editora muito bem sucedida. Isso aí é uma parte dos autos, onde tem um depoimento lá, quando os escravos se autodenominam caramurus, né? Por isso que eu dei o título para o livro de Caramurus Negros, mas depois a gente pode falar disso. Então, assim, esse projeto foi o pontapé inicial para depois eu fazer o meu mestrado, né, analisar esse documento, e depois foi criado um curso de especialização de História de Minas,
na antiga FUNREI, não tinha curso de História, e depois o curso de História em 2002 e o curso de pós-graduação em História em 2008. Então, assim, eu gostaria de frisar a importância da universidade pública, porque se não fosse uma universidade pública no interior, essa história poderia ainda estar esquecida, não sei quando que ela seria, de fato, contada, né? Eu acho que tem... então, eu queria destacar esse aspecto. Não, fascinante. A gente bem sabe, eu fui professor de uma confessional e de ensino superior, e esse tipo de assunto, inclusive de escravizados, que envolve a própria presença da Igreja Católica no século XIX, eles querem sempre abafar, né? Mas tinha padre que escravizava, tinha, né? A Igreja tinha escravizados aos borbotões, né? Então a gente sabe que se não for a universidade pública, tudo isso é varrido para debaixo do tapete. Exato. Mas é um batismo de sangue, né? Quer dizer, o curso de História, no fim das contas, está surgindo junto com uma documentação que mostra a violência da história da escravidão. Então acho que vale para o nosso grande público aqui, Voz de Minha Alma. Põe o livro aqui na tela para o pessoal ver. Põe também o link no chat. Aliás, é isso mesmo. Eu estou travando aqui já, ó. Nem começamos. E põe o link no chat para o pessoal poder entrar na Editora Chão, que tem textos e documentos e livros maravilhosos, né, com essa história mostrando a documentação. Aliás, eu mando um grande abraço aqui para o pessoal da Editora Chão, para a própria Gabi, que fez a ponte aqui para o Marcos poder vir aqui. Trabalho fundamental das editoras que estão publicando historiadores e historiadoras, principalmente esses que estão atentos à história que forjou o Brasil a ferro e fogo, que é a escravidão. Mas acho que vale, do jeito que você estava me explicando nos bastidores, para aquela pessoa que nunca ouviu falar da revolta de Carranza, queremos detalhes, inclusive dessa história. Eles matam os senhores? Que história foi essa? A revolta ela se inicia na tarde do 13 de maio, de 1833. Então teve um 13 de maio muito violento anterior. Exatamente. É um outro, eu costumo dizer, é um outro 13 de maio, né? Que não tem relação com 13 de maio de 88, porque é 55 anos antes, né? Mas também, de certo modo, está relacionado à memória da escravidão, à intensificação do tráfico, né? À própria violência da escravidão. Então, está conectado, sem dúvida. Mas é um outro 13 de maio, né? Os escravos, o Ventura Mina é o grande líder da revolta, né? O nome dele aparece com muita frequência nos autos. Esses nomes Mina, Congo, Angola, é a designação de origem deles na África, né? Não é bem origem na África, né? É uma designação de área de procedência, né? Nomenclatura de procedência. Porque você tem documentos para alguns escravos que até recontam a própria história, que é o caso do Baquáqua, né? Que tem, né, alguém que escreve a própria história dele, que ele remonta né, ao grupo étnico que pertenceu, etc. Nesse caso, a gente fala que é uma nomenclatura do tráfico, né? Porque é uma informação que a gente tem pela documentação, seja paroquial, né, de batismo, seja no inventário, né, quando o escravo é avaliado, seja na documentação criminal, no caso dos escravos insurgentes. Então, é uma nomenclatura que remete à Costa da Mina, uma grande região. Então, a gente pode considerar que o Ventura Mina é um escravo que veio da África Ocidental, né? Os escravos, por exemplo, o Antônio Benguela é outro escravo muito importante que participa da revolta. Inclusive, né, tem uma passagem no processo que é ele que, antes de atacar a terceira fazenda, ele pula no terreiro da agregada, bate no peito e diz: vocês não costumavam falar nos caramurus? Nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. Né? Fala isso? Ele fala isso. Quer dizer, isso está no depoimento da Maria Joaquina do Espírito Santo, dizendo que o escravo disse isso. Né? É uma fonte que é a voz, não literalmente do... não é a voz do escravo, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós, como historiadores, a gente problematiza as fontes, né? Porque, por exemplo, um processo criminal, ele tem vários discursos, né?
Ele tem o libelo acusatório, que é do promotor, ele tem o interrogatório dos réus, no caso dos escravos, que a gente não sabe em que condições foram feitas, né? Tem notícia em jornal de que os escravos apanharam durante o interrogatório. Foram torturados, exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com o que está escrito, né, no documento, não tomar aquilo como verdade absoluta. Como verdade, né? Absoluta, né? E nós, pelo nosso ofício, a gente também confronta as fontes, né? A gente pega outras fontes, complementa e problematiza, inclusive, aquilo que pode ser uma mentira, né? Fake news antiga, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado. Maravilha. E aí, voltando então ao contexto da revolta, né? Então, ela começa ao meio-dia do dia 13 de maio de 1833. O Ventura Mina, mais outros escravos, matam o senhor, o filho do deputado, o Gabriel Francisco de Andrade Junqueira. Filho do deputado Gabriel Francisco Junqueira, que se encontrava no Rio de Janeiro. O Gabriel Francisco Junqueira é um personagem muito importante nessa história. Ele representa não só a elite escravista, mas aquela elite política chamada liberal moderada, os liberais constitucionalistas, ou seja, que defendiam a monarquia, mas defendiam uma autonomia do parlamento. Eles tinham um confronto muito grande com o Dom Pedro I, né? Então, quando o Dom Pedro abdica do trono, em 31, ele vai a Minas, meses antes da abdicação, tentar recuperar o seu prestígio político. E ele vai com o ministro Maia. E o ministro Maia era do Rio, mas era candidato a deputado por Minas Gerais. Naquela época, isso era possível. O Evaristo da Veiga também era do Rio e eu acho que foi 3 legislaturas por Minas Gerais. E qual a resposta que os mineiros dão ao imperador, né? Eles derrotam o candidato ao imperador e quem é eleito é o Gabriel, entendeu? O Junqueira, 2 anos e pouquinho antes, né? E então, quando a revolta acontece, é esse contexto de vacância do trono, de muita experimentação política no Império, né? De essas elites se degladiando também. Ele estava na corte, no parlamento, e os escravos iniciam uma revolta na fazenda dele. Começa na fazenda dele. Hoje seria qual cidade? Hoje é Cruzília. Tem as ruínas dessa fazenda, né? Na verdade, na época, isso pertencia ao curato de São Tomé das Letras. E, por sua vez, a grande freguesia de Carrancas, né? Por isso que eu batizei de Revolta de Carrancas, porque eram pequenas povoações, né? Uma área rural, né? E tinha uns arraiais, mas a vida circulava muito na área rural e que pertencia à grande freguesia de Carrancas. Então, o Ventura Mina inicia essa revolta, eles tiram o senhor do cavalo, à força, né, quando ele vai supervisionar o trabalho dos escravos na roça, e o matam à paulada. A paulada. E aí, porque com os instrumentos que ele tinha de trabalho, e também foice, né? Aí, quando o senhor estava morto, né, o filho do deputado estava praticamente morto. E era relativamente jovem, então. Era jovem. Tanto é que era chamado de senhor moço. Então, assim... Minha moça, senhor moço. Isso, o senhor moço. Nos autos aparece essa expressão, o senhor moço. Os escravos falam, o senhor moço. E aí um escravo de confiança, o Francisco, pega o cavalo do senhor e corre na frente, né? Porque se eles estavam trabalhando na roça, dá para a gente imaginar que tem uma certa distância ali da casa senhora. Leal Junqueira. Isso, o escravo Francisco, né, pega o cavalo do senhor e vai até a sede da fazenda. A família sai apavorada, inclusive a Inácia Constância, que era esposa do Gabriel Francisco Junqueira. Inácia Constância de Andrade era ninguém menos, ninguém mais do que a tia bisavó do Oswaldo de Andrade. Depois a gente pode falar... Eita, tá vendo? É tudo a mesma elite. Depois a gente pode falar dessas relações, né? Então, a família senhorial sai da casa com medo dos escravos,
porque o escravo Francisco já tinha relatado o que tinha acontecido na roça. O Ventura Mina tenta atacar a sede da Campo Alegre. Os líderes, né? Exatamente, junto com mais 7, aí nesse momento eram 7. Porque é importante dizer isso, né? Quer dizer, nem todos os escravos estavam adeptos ou prontos a se rebelar. A fazenda da família Junqueira, nessa época, tinha mais de 100 escravos. A fazenda, mais de 100. Então, eles tinham os maiores plantéis do estado. Da região. Brasil. As maiores escravas... Do Brasil, não digo, né? Ali da região de Carrancas, ali do sul de Minas, com certeza. Começo do século XIX, 100 é gente para dedéu, né? Exatamente. É equiparado ao começo das fazendas de café, ao começo, né? No Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, né? Porque aí você sabe dos estudos demográficos, né? Tem uma média, considera ali no século XIX, de 20 escravos ou mais grandes escravistas, né? No caso de Carrancas, as propriedades nunca eram menos de 30, 50 seja, e tinha propriedades com 100, né? Com mais de 100. A do deputado também. Então, assim, aí é muito interessante você fazer essa matemática, né? Você tem 7, né? Dos escravos Junqueira que acompanham o Ventura Mina. Aí o Ventura Mina tenta atacar a sede, tinha 2 cavaleiros, ou 2 capitães do mato, ou aparece dessa forma nos autos, guardando a fazenda. Então, ele não atacou, porque o que os escravos tinham? Os instrumentos de trabalho. Né? Os cavaleiros ou os capitães do mato estavam armados. Né? Arma de fogo. Exatamente. Aí eles foram, porque a família saiu da fazenda, porque ficou com medo mesmo dos escravos atacarem a sede. Eles foram para a fazenda Bela Cruz, que era uma fazenda que distava ali 1,5 léguas, então 6, 7 quilômetros da fazenda Campo Alegre. A Bela Cruz tem uma segunda sede muito antiga, que parece que foi reconstruída ou reaproveitada depois da revolta. E essa fazenda está de pé até hoje, na sua estrutura, um pouco modificada, porque ela já não está na mão da família Junqueira mais. Tinha uma senzala, né? No livro tem aí a foto da fazenda, quando eu tirei em 2003, com a senzala ainda de pé, uma das senzalas. Caramba. Mas não, agora a senzala não existe mais. Fizeram uma readaptação, né? Que outro proprietário adquiriu a fazenda, mas a estrutura básica dela continua de pé. Nessa fazenda, o Ventura Mina vai encontrar com outro escravo Mina, que é considerado o cabeça da insurreição, que é o Joaquim Mina. E encontra o Joaquim Mina na roça, aí ele vai com todos os escravos que estavam na roça, aí esse grupo, acredito que já soma mais de 30, e eles atacam de surpresa a sede da fazenda. Aquela pergunta que você falou de matou toda a família, aí eles matam toda a família. Eles invadem a sede. Eles invadem a sede, matam o José Francisco Junqueira, que é irmão do deputado, mata a esposa dele, mata um irmão dele, mata a filha dele, a Emiliana, matam netos dele. 2 crianças. E tem uma criança recém-nascida, que é neta dele, de 2 meses de idade, que os escravos matam também. E aí depois, nessa segunda fazenda, um grupo fica de tocaia. O genro dele, que era o Manuel José da Costa, é avisado, ele estava na Campo Alegre, quando começa a revolta, avisam a ele que os escravos não estavam mais lá. Não sei quem avisou, mas aparece assim, né, essa informação. Ele vai à noite para prestar socorro da esposa, né, o filho, a filha dele e tal. E assim que ele cruza a porteira, esse grupo também o mata. Inclusive o pajem, aí, que é muito curioso também. Eu digo que uma revolta escrava ela é uma janela para a gente entender como é que está estruturada a sociedade escravista. Você vai ter escravo leal, né, que luta do lado do senhor, e você vai ter escravo que você acha que ele vai ser leal ao senhor, e não é, ele participa da revolta. Tem um escravo que era pajem. Mudou de lado. Exatamente, na hora da revolta mudou de lado. Tinha um escravo que era pajem do José Francisco. Pajem é um escravizado doméstico. Isso, né? É porque ele já era cego, né? A família Junqueira, como eles também tinham muitos casamentos endogâmicos, eles tinham uma doença congênita. Os homens morriam cegos na velhice.
o José Francisco Junqueira já era septuagenário. E ele já era cego, então ele precisava de um escravo que o acompanhava. E esse pajem, ele também amansava cavalos. A família está vinculada à história do cavalo Mangalaca Machador, Caramba. mineiro. Olha, você sabe que, desculpa te interromper, mas a gente entrou aqui para vir para a entrevista, aqui no estúdio do ICL, na Vila Mariana, aí o Marcos Andrade e eu damos de cara, eu sempre encontro ele aqui, obviamente, com o Chico Pinheiro. Isso. E a primeira coisa que o Chico Pinheiro me falou, a hora que você veio aqui para cima, eu fiquei lá conversando com ele, ele falou, você sabe que os Junqueiras são os responsáveis pelos Mangalaga e tal? Eu falei, ou seja, ricos pra caramba, né? Isso. O dinheiro deles vem da história da escravidão. Sim. Traficando o ser humano. Como vários membros da elite, né? A gente está pegando a história de uma família, mas a história deles não é diferente. Você pega os grandes clãs parentais do Brasil, de São Paulo, Rio, né, do Sul. Escravistas de quatro encostados. E sim, do Norte também. A própria história do Oswald de Andrade, né? Ele vem de duas famílias escravocratas, uma do Norte e uma de Baipendi, né? Do lado materno do Norte e do lado paterno de Baipendi. E morreu comunista e pobre, hein? Pois Quem diria, né? Grande Oswald de Andrade. Pois é. Então, assim, né, só para a gente terminar essa narrativa da revolta, eles matam esse pajem, né? Matam o pajem. O Manuel José da Costa pede clemência a esse pajem. E ele o acaba de matar. Então, é isso que eu estou dizendo, que é uma janela para a gente entender. Onde você acha que o escravo vai ser leal ao Senhor, não é. E onde você acha que o escravo vai rebelar, ele é leal ao Senhor. Então, assim, é muito importante... É a vida, né? Isso, exatamente. É muito importante para você entender as contradições do próprio sistema escravista e não simplificar, né, a história da escravidão. O que eu quero com esse livro, né, e aí, né, eu acho muito interessante, você comentou, a proposta da ação é fabulosa, porque ela coloca o autor em contato com o documento. Então, e primeiramente o documento, né? Então, aí tem várias partes dos autos. O auto de corpo de delito indireto, interrogatório dos réus, libelos acusatórios, as sentenças, né? Então, assim, o leitor tem um contato com o documento. Depois ele vai ter contato com a análise, né? Eu estudo essa história há mais de 3 décadas. Então, assim, o nível também do detalhamento... Então, assim, o meu objetivo com esse livro é chegar para além dos historiadores, dos meus alunos de história, dos meus orientandos de graduação ou pós-graduação, entendeu? Eu quero chegar a um público mais amplo. Então, eu tive muito também essa preocupação de escrever um texto que o leitor comum, né, que não tem assim, muito conhecimento da história da escravidão, numa história tão dramática, tão violenta, né, tão pesada, porque é uma história pesada, né, você entender também a humanidade que está presente ali, dos escravos, das relações com os senhores, por que não? Não é porque né? você é um escravizado, é preto ou pardo, que você vai se identificar com os de África também. Sim, porque a escravidão ela é fundamentada na desigualdade, né? Ela é hierarquizada. Os senhores precisavam lidar com essas hierarquias para dominar os escravos, inclusive para impedir justamente isso, uma revolta desse tipo. Então, eles, né, premiavam alguns escravos poderiam constituir famílias, o apadrinhamento, né? Ele é tão importante, o apadrinhamento do senhor com o filho dos escravos. Tem um caso fantástico aí no livro, que depois a gente pode falar que foi uma descoberta recente que eu fiz em relação à revolta. Mas vamos voltar lá. Tá, mas antes de você terminar essa parte, olha aqui, gente. O livro é uma riqueza de detalhes. Aqui tem, por exemplo, fecha aqui em mim, Voz de Minha Alma, 2 fotografias do século XIX, né, que mostram a etnia aqui dos escravizados, Deixa eu abrir aqui direito, Aí, pra cá. Tá vendo? Então, o que vocês estão vendo aí, são imagens impressionantes de homens de origem africana escravizados no Brasil. Olha lá, que estão aqui também no livro Caramuru Negros, do Marcos Andrade. Tem a foto da senzala aqui também, que eu separei, Aparece aqui, Isso, a parte é a de baixo, né?
Isso, em cima é a sede antiga que eu tirei em 2003, que a cruz está de madeira. Agora houve algumas mudanças, né? Embaixo é a senzala. É a senzala, que não existe mais. Dá um close na senzala aqui, ó, de como era, ó. E os escravizados ficavam aqui. Você Isso. fala escravos de propósito, né? Porque na documentação do século XIX... Exatamente, porque esse é um termo, né, que vem sendo muito utilizado pela militância, pelos movimentos sociais. Respeito, acho legítimo e tal, mas eu acho que Nas fontes nunca aparece. Não, aparece raramente, mas já no contexto da abolição. Né? Não no contexto que eu estou trabalhando, né? Porque o contexto que eu estou trabalhando... O escravo mina, o escravo... Isso, humano. o preto mina, preto ventura. Então, preto também é uma designação para africano, né? Quando aparece nas fontes. Então, quer dizer, como historiador, você sabe, a gente tenta aproximar o máximo daquele tempo, né? E para a gente entender a lógica da escravidão ou a própria relação de dominação que está, né, colocada na sociedade escravista, é muito importante a gente se ater aos termos históricos, né? E o sentido que ele significa, né, naquela época. Por isso que eu uso o termo escravo, né? Eu acho que é essa contribuição, né, científica, como historiador, que eu posso dar para a sociedade. Né? Não significa negar que esses sujeitos, evidentemente, nascem livres, mas Sim. na sociedade que escraviza, ele é escravo até juridicamente, né? Isso, exatamente. Eu acho que o termo tem até mais força, né, para mostrar essa relação, essa hierarquia, essa relação de dominação e de exploração. E aí, como que eu resgato, né, a humanidade dos escravos? Trazendo-os para a história, né? O Ventura Mina está na história. Protagonista. Como líder da revolta. O Antônio Benguela, que se autodenomina Caramuru, gostava de ser chamado de Antônio Caramuru. Eles pegam um termo indígena, portanto. Na verdade, esse termo é um termo que remete lá à colonização, né? A história do Diogo Álvares Correia, né? Que é um náufrago, que náufraga na Bahia, é capturado pelos tupinambás e ele usa o seu arcabuz e mata um pássaro. E aí ele vai ser visto ou interpretado na língua tupi, né? Caramuru é o homem do fogo ou filho do trovão. Então, a gente pode dizer a mesma coisa que acontece com a Anhanguera, né? Que bota fogo no álcool e aí os índios vão pensar que vai botar fogo na água, né? Então, aquilo cria no imaginário indígena uma força muito grande, ele se torna aliado, né, dos tupinambás, e ele também vai ter depois, historicamente, ele tem um papel fundamental na colonização na Bahia, porque ele é aliado dos jesuítas no processo colonizador. E então, eu acho que o termo Caramuru, aí é muito interessante a gente entender a transposição lá para a década de 30, né? O que era Caramuru na década de 30? Caramuru, na década de 30, era o grupo que estava próximo ao imperador, ao Dom Pedro I. Né? Alguns deles eram restauradores, ou seja, depois que o Dom Pedro abdicou do trono, eles defendiam o retorno do imperador. Então, isso é fascinante, quer dizer, eu sei que eu estou interrompendo ele bastante, vocês vão me xingar, mas quando tem mais intimidade é muito mais fácil. Então, se trata de pretos africanos escravizados ou escravos que, na verdade, estão passando pano para o imperador Dom Pedro? Porque eles estão contrários aos Junqueira e são aliados do Pedro. Isso, exatamente. Porque, inclusive, tem uma tentativa em 31. É muito curioso, quando a gente pegou o processo pela primeira vez, a primeira notícia que apareceu era de um padre, o vigário Joaquim José Lobo, que foi acusado de ser o incitador da revolta, né? Incitou os escravos à insurreição. Porque sempre tem aquelas perguntas chaves dos autos, né? Teve algum branco que incitou os escravos à insurreição? E aí já apareceu logo de cara o vigário Joaquim José Lobo. Eu encontrei um documento, na verdade é um inquérito que não foi adiante, de 31. Em 1831, o padre, que é lá de Carrancas, esse é lá de Carrancas mesmo, de um lugar chamado a Capela do Saco, depois ele foi transferido para lá,
que tem uma igreja antiga do século XVIII e tal, que até está tendo uma campanha para restauração. Quem puder ajudar, tem uma associação comunitária para restaurar essa igreja, que é uma igreja belíssima. Ele foi acusado de espalhar o boato de que o imperador abdicou do trono porque queria aforrear os escravos. Então, ele foi o primeiro branco indiciado na revolta de 33. Por quê? Ele teve um processo antes, em 31, de incitar os escravos à rebelião. Só que essa rebelião não foi adiante. Então, ele foi o primeiro suspeito. Agora, em Carrancas, em 33, a gente tem que entender que o contexto ali já estava mais tenso, né? Quando abdicou, quando o imperador abdicou do trono em 31, a situação já não estava boa no Império como um todo, né? Mas quando, em 33, você tem várias revoltas entre as elites, né, que vão ocorrer ali ao longo da regência em distintos pontos do Império. Mas em Minas ocorre a chamada sedição de 1833, ou a revolta do Ano da Fumaça, que é tido pelos liberais moderados, por esse grupo do Gabriel, do Bernardo Pereira de Vasconcelos, do Evaristo Ferreira da Veiga, é interpretado por esse grupo como uma sedição restauradora. Ela é contemporânea à Revolta de Carrancas. Ela começa no dia 22 de março e termina no dia 23 de maio. Ou seja, a Revolta de Carrancas ocorre 10 dias antes do término dessa sedição. E aí, nessa sedição, espalha, aí tem um outro branco, que aí é esse branco que vai ser preso, vai ser interrogado, depois ele vai ser solto. Ele é que é acusado de patrocinar a revolta, espalhando o boato de que os caramurus de Ouro Preto, que tomaram o poder dos liberais moderados durante esses 2 meses, haviam abolido a escravidão em Ouro Preto. Ou seja, ele espalhou o boato para o Ventura Mina e o Ventura Mina espalhou esse boato nas senzalas. Botando o nome. Isso. E aí, por isso que os escravos vão dizer, o Francisco Silvério está dizendo que os brancos estão guerreando entre si, mas que os caramurus estão lutando do lado deles, que os caramurus aboliram a escravidão. Claro que não é preciso deixar muito claro, é uma fake news, né? O que acontece nesse período, na década de 30, né, o tráfico está a todo vapor, né? O que está em discussão é a lei da abolição do tráfico, de 31. Mas, mesmo assim, os traficantes e os senhores, o que eles fazem? Sobretudo os traficantes. Eles abarrotam os portos de escravos, né? Você tem ali, depois de 33, você tem uma queda de 31 a 33, por causa da lei de 31, mas depois esses números só vão aumentando, até 50, até a lei realmente... 150 são esses mercados de compra e venda de escravos. Isso, exatamente. Aí você tem uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, né, que põe fim ao tráfico. Você tem uns 5 anos ali de um tráfico clandestino, ainda tem alguns casos, mas ali o tráfico atlântico termina. E nós estamos falando de 33, então é um momento em que a escravidão ali está bombando, está de vento em popa. Reinventada. Exatamente, até tem uma discussão na historiografia sobre segunda escravidão nesse período, né? Então, na verdade, você tem uma intensificação da escravidão, então não tinha nem de longe abolicionista, é só o boato mesmo, né? E aí o Francisco Silvério espalha esse boato, dizendo que os caramurus de Ouro Preto, que tomaram o poder, né, destituíram os moderados. E aí é um detalhe muito importante, você vai ter 2 governos em Minas. Os liberais moderados transferem a sede do governo legal para São João del Rei. O Manuel Inácio de Melo e Souza, que era o presidente da província na época, e o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era o vice, vão para São João del Rei, se instalam ali e chamam o governo de Ouro Preto de governo intruso. E o Francisco Silvério tem uma acusação sobre ele que faz muito sentido.
no processo, os autos diz que ele promoveu a insurreição com o objetivo de desviar a marcha da Guarda Nacional, que estava aquartelada ali em São João del Rei, que já dava sinais de derrota dos os chamados restauradores em Ouro Preto. Então, claro, para você desviar o foco, se você tivesse uma revolta de grandes proporções, e, na verdade, a Guarda Nacional de Baipendi, Lavras, Campanha, socorreu os Junqueiras, quando a revolta começou, né, no decorrer da revolta. Então, e é muito curioso que a revolta, ela estava programada para acontecer no dia, na festa do Espírito Santo, no dia 24 de maio. Ou seja, ela foi antecipada porque eu acho que o Francisco Silvério estava percebendo os sinais da derrota ali do grupo político dele, né? Quanta nuance, né, Marcos? Exato. Então, assim, eu costumo dizer que a revolta de Carrancas, ela não é simplesmente aquela coisa que os escravos vão lá e matam a família, né? Ela está conectada com um processo mais amplo da macropolítica imperial, né? Porque eles matam a família de um deputado. Por exemplo, pesava sobre o Gabriel Junqueira, os oponentes políticos dele, de que a campanha política e a vitória do Gabriel em 31 tinha sido patrocinada pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, que ele teria injetado dinheiro na campanha dele, entendeu? Então, assim, o Gabriel, ele não era, assim, um político de expressão de ideias, não tinha, né? Não é igual o Evaristo, que tinha jornal, não era igual o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que tinha jornal também e tinha formação em Coimbra, né? Ele não era um intelectual moderado, né? Desse grupo que tinha um conhecimento também teórico de política, né? Ele era um representante dessa elite, né? Econômica, que fez fortuna, riqueza, à custa da escravidão, do trabalho escravo, ele como muitos. Então, assim, e aí você tem uma disputa entre essas elites pelo poder, nesse momento também de vacância do trono, de muita experimentação política, por isso que isso conecta com a macropolítica imperial. Mas você tem um outro lado, né? Os escravos estão fazendo as leituras políticas possíveis, né? E é por isso que eu dei esse título, né? Quer dizer, Caramurus Negros. Eles, é claro que aos nossos olhos hoje, né? Eles foram vítimas de um boato, né? Eles acreditaram num boato, mas eles acharam que os caramurus haviam acabado com a escravidão em Ouro Preto e que os Junqueira os escravizavam ilegalmente. Então, sensacional. Aí, vamos... Então, eles matam em legítima defesa. Exatamente. Para lembrar, décadas depois, o próprio Luiz Gama falando isso. Ó, senhoras e senhores, se a gente estivesse no Jô Soares aqui, saudoso Jô, todo mundo ia falar, né? Porque o Marcos Andrade é um grande narrador, grande pesquisador, pioneiro, né? Os trabalhos dele, além desse livro aqui, anteriores sobre a Revolta de Carrancas, que ele vai denominar, né, em função das fontes, é um trabalho pioneiríssimo e feito em universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, eu queria te agradecer e acho que você pode terminar dizendo ao nosso grande público o que aconteceu com os revoltosos. Olhando para a câmera 5. Tá. Quem se revoltou contra a elite política, aconteceu o quê? Na verdade, como eu estava dizendo, essa revolta, ela tem uma das condenações, pelo menos a que a gente tem notícia, a maior condenação coletiva à pena de morte da história da escravidão brasileira. Por que eu estou falando que se tem notícia, né? Eu tive contato com essa história em 1992. Em 1842, o Cônego Marinho escreve o livro A História da Revolta Liberal de 42. Ele era liberal moderado também, ele conhecia a família Junqueira. Ele diz, né, textualmente nesse livro, que 9 anos antes, ou seja, em 33, a família Junqueira tinha sido, né, parte dela tinha sido morta pelos escravos. E ele vai dizer que existiam provas irrefragáveis nos cartórios de São João del Rei que toda uma família foi assassinada, inclusive uma criança de peito. Estou usando
quais os termos que ele utiliza, né? E eu vou colocar a mão nesse processo em 1992, ou seja, 1 século e meio depois, né? E aí, aí por isso que eu também falo com muito cuidado. É claro que a gente que estuda a história da escravidão, a gente acha que assim, né, uma revolta dessas proporções dificilmente vai passar em branco. Mas a revolta de Carrancas, ela passou em branco, né? Em 1913... apagada por brancos, né? Pois é. Em 1913, o Arquivo Público Mineiro publica um conjunto de documentos, e isso está na apresentação, e eu dou uma explicação para isso também. Em 1913, o Arquivo Público Mineiro publica um conjunto de documentos sobre a sedição militar de 1833. E tem uma correspondência do juiz de paz de Baipendi, que está nos autos, que está no processo, porque são vários documentos apensos, né? Ele diz, ele relata a revolta, ele fala do número de mortos e tal. Só que depois é que eu vou investigar, né, vou pegar o processo e tal, é que eu vou ver que tem a maior condenação coletiva da história da escravidão. Foram condenados à forca? 17 foram condenados à forca. Desses 17, o único que conseguiu se livrar da forca foi o Antônio Rezende, porque ele fez um acordo com o juiz municipal. Acredito que não tinha carrasco em São João del Rei. São João del Rei era a cabeça da comarca, né? Era a sede da comarca, então as execuções ocorriam ali. Os escravos foram enforcados em São João del Rei. 12 foram enforcados em 3 dias, 4 por dia, no início de dezembro de 1833, foram enforcados na Rua da Forca, na vila de São João del Rei. E os últimos 5 que estavam condenados, dentre eles o Antônio Rezende, foram enforcados, exceto o Antônio Rezende, no dia 23 de abril de 1834. Por que houve esse retardamento desses últimos? Porque esses últimos foram os únicos que peticionaram a graça ao imperador. Num processo, o escravo poderia ter o curador, né? Mas o curador dos escravos era uma pessoa próxima ao Junqueira. Também não tinha interesse, né? E a regência queria punir também exemplarmente, né? Porque quem respondia pelo imperador, poder moderador nessa época, o Dom Pedro era menino, né? Menor de idade, era a regência. Então a regência vai condenar exemplarmente. O único que se livra da forca é o Antônio Rezende, porque ele tinha feito um acordo com o juiz municipal, ele já tinha enforcado os 12 no início de dezembro, e ele é que vai enforcar os 4 últimos. E depois, me parece, isso é uma coisa que eu ainda estou investigando, porque tem um carrasco que o sucede, que é o Fortunato, entendeu? E ele acaba morrendo, acredito que morreu na cadeia de São João del Rei. Então esse foi o desfecho da... Sim, isso. Impressionante. Infelizmente chegou a hora de ir aqui, né? Eu agradeço a vocês, o nosso grande público, a produção, ao Marcos Ferreira de Andrade, que é esse excepcional narrador, que tem que voltar depois para, né? Podia ficar aqui umas 2 horas falando de tudo isso. Parabéns pelo trabalho, pela coragem da verdade, por fazer isso há muito tempo, né? Sem usurpar o trabalho de ninguém, né? Ou seja, na unha, indo ali nas fontes. Então, parabéns e muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Eu que te agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma. Eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá.
histórica.